Hoje nós vamos falar sobre o problema em aberto mais famoso na matemática e que vale um prêmio de US$1 milhão, a hipótese de Riemann. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e, sem dúvida, a hipótese de Riemann é o problema não resolvido mais badalado da matemática. Esse é um problema famoso que espera por uma resposta há mais de 160 anos. Ele já estava na lendária lista dos 23 problemas de Hilbert, de 1900, e é o único problema dessa lista a integrar uma outra lista famosa, a dos 7 problemas do milênio do Instituto Clay, publicado no ano 2000 e que paga um prêmio de US$1 milhão para cada problema resolvido. Nada mal, né? A origem da hipótese de Riemann está numa questão que é quase tão antiga quanto a própria matemática, o padrão dos números primos. Isso porque a primeira criação matemática foram os números naturais, que servem para contar. Eles são da pré-história anteriores à própria escrita. Os vestígios mais antigos da utilização de contagem remontam a quase 10 mil anos atrás. Existe um tipo especial de números naturais que são os números primos. O número primo é aquele que só possui 2 divisores, ele mesmo e o 1. Então os primos são 2, 3, 5, 7, etc. Eles são os blocos construtores dos números naturais, porque tirando o 1, todos os demais números naturais ou são primos ou então são resultado do produto de números primos. Cada número natural maior do que 1 possui uma espécie de impressão digital, porque ele pode ser fatorado como um produto de potências de números primos. Por exemplo, 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3, enquanto 17 é o próprio 17, porque ele é primo. E essa fatoração é única, a menos, é claro, da ordem em que os primos aparecem. Esse é o chamado teorema fundamental da aritmética, que é conhecido desde a Grécia Antiga e estava presente no famoso livro Os Elementos, de Euclides, que é de cerca de 300 a.C. Então os números primos estão para a matemática, assim como os átomos estão para a química. Outro fato importante que Euclides provou em seu livro Os Elementos é que existem infinitos números primos. É claro que existem infinitos números naturais, mas não é por isso que existem infinitos números primos. Poderia acontecer de apenas uma quantidade finita de números primos ser capaz de gerar todos os números naturais, da mesma forma que uma variedade finita de átomos gera todas as substâncias. A prova de Euclides para a infinitude dos primos é bem simples. Ele imaginou o que aconteceria caso só existisse um número finito de primos, digamos P1, P2, etc. até Pn. A ideia dele foi considerar um número x igual a 1 mais P1 vezes P2 vezes P3, etc. até Pn. O problema é que nenhum dos primos pode dividir x, porque isso implicaria que ele também dividiria o 1, que é um absurdo. Então a conclusão é que x teria que ser primo, mas aí ele seria um primo diferente de todos os demais, já que ele é maior que todos eles. Isso também não pode. Então a gente fica sem saída, e o problema foi assumir que só existia uma quantidade finita de primos. Logo, a lista dos primos não pode ser finita. A gente sabe que os primos são os blocos construtores dos números naturais, que por sua vez são os blocos construtores da própria matemática. Então, conhecer mais a respeito dos números primos pode levar a gente a ter uma compreensão maior sobre toda a matemática. A matemática, no fundo, é o estudo dos padrões, e uma pergunta muito natural é perguntar se os números primos ocorrem em algum padrão entre os números naturais, ou então como eles estão distribuídos entre os números naturais. E essas perguntas não são nada fáceis. Uma forma de caminhar nesse sentido seria olhar para a densidade de primos entre os números naturais. De 1 até 10 existem 4 primos, 2, 3, 5 e 7. Então a densidade de primos até 10 é de 40%, que não é nada mal. Só que essa densidade vai diminuindo conforme olhamos naturais cada vez maiores. A densidade até 100 é de 25%, até 1000 é de 16,8%, até 1 milhão já cai para 7,8%. Então uma pergunta interessante é saber como acontece a evolução da função de densidade dos números primos. Isso é a mesma coisa que π de x, a função que conta quantos primos são menores ou iguais a x, dividido por x. E é nessa hora que entra um personagem importante nessa história. Simplesmente o Gauss. Com apenas 14 anos de idade, em 1791, Gauss percebeu que a densidade dos primos até x tinha um comportamento parecido com o inverso do logaritmo, 1 sobre log de x. Ele conjecturou que, assintoticamente, a densidade seria igual a 1 sobre log de x, ou seja, o limite quando x tende a infinito de π de x vezes log de x sobre x seria 1. Nem com toda a sua genialidade, Gauss foi capaz de provar essa conjectura. O caminho foi aberto em meados do século XIX por um de seus alunos, o personagem principal dessa história, Bernhard Riemann. Mas para entender o que o Riemann fez, a gente precisa recuar alguns anos na história e falar primeiro de outro grande expoente da matemática, Leonhard Euler. Gauss, Riemann, Euler, esse é um vídeo pesado.
Euler é um matemático do século XVIII, uma época que começou a colher os avanços trazidos pelo cálculo, inventado no século XVII por Newton e Leibniz de forma independente. Entre esses frutos estão as séries infinitas, que foram muito estudadas por Euler em seu livro Introdução à Análise do Infinito. É possível que uma soma de infinitos termos ainda assim tenha um resultado finito. Basta que esses termos tenham um decaimento suficientemente rápido. É o que acontece, por exemplo, com as progressões geométricas de razão menor do que 1. Imagina que uma partícula esteja viajando em direção a um antiparo. A distância total é de 1 metro. Para fazer esse percurso, ela primeiro precisa chegar até a metade, e aí vai faltar meio metro. Depois ela também precisa chegar até a metade do que falta, que dá mais 1/4. Falta 1/4 e a partícula também precisa chegar na metade do que falta, 1/8. E por aí vai. A soma desses trechos é exatamente a PG de razão meio. 1/2 mais 1/4 mais 1/8, etc. E é claro que a soma de tudo isso corresponde à distância total, ou seja, vale 1. E daí o resultado da soma é finito, mesmo somando infinitos termos. Mas nem sempre uma série tem soma finita, mesmo que o termo geral da série convirja para zero. É o caso da série harmônica, que corresponde à soma de 1 mais 1/2 mais 1/3 mais 1/4, etc. e tem um valor infinito. Isso acontece porque o termo geral, apesar de tender a zero, faz isso a uma velocidade baixa. Euler estava investigando uma função que mais tarde foi chamada por Riemann de função zeta. A função zeta é a série infinita 1 mais 1/2 elevado a s, mais 1/3 elevado a s, mais 1/4 elevado a s, etc. Quando s vale 1, temos a série harmônica, que diverge. Mas quando s é um número real maior do que 1, é possível provar que a série converge. O resultado dela é um valor finito. Inclusive, um dos problemas resolvidos por Euler foi calcular o valor de zeta quando s é igual a 2. Isso corresponde às somas dos quadrados dos inversos dos naturais, e ficou conhecido como o problema de Basileia. Em 1730, Euler provou que zeta de 2 valia π² sobre 6. Euler investigou outras propriedades da função zeta e percebeu que ela tinha uma grande conexão com os números primos. Segundo o teorema fundamental da aritmética, cada número natural é escrito de maneira única como uma potência de primos. Com um pouco de trabalho, esse fato permite deduzir a famosa fórmula do produto de Euler, que vale para s maior que 1 e diz que zeta de s é igual ao produto infinito sobre os primos p de 1 sobre 1 menos p elevado a menos s. Essa fórmula deixava claro que havia uma conexão profunda entre a função zeta e os números primos. O próximo passo foi dado por Riemann em meados do século XIX. Riemann fez seu doutorado em Göttingen orientado por Gauss, que no relatório final escreveu que o Riemann possuía uma originalidade gloriosamente fértil, e o Gauss não era uma pessoa que saía distribuindo elogios por aí. Em 1859, Riemann publicou um artigo que marcou época numa área chamada de teoria dos números. Esse foi um artigo revolucionário. Em sua maioria, trazia apenas esboços de ideias ao invés de provas. Esse foi o seu único trabalho na área e é provavelmente o artigo mais influente da área. Dizem que o motivo principal por trás do artigo era homenagear o Gauss, que era um dos expoentes de teoria dos números. O artigo estava centrado na função zeta, que passou a ser conhecida como função zeta de Riemann, e o seu objetivo era pavimentar o caminho em direção à prova da conjectura de Gauss sobre a distribuição dos números primos. Foi nesse artigo que Riemann imortalizou o uso da letra grega zeta para a famosa função. Enquanto Euler considerou somente valores reais para s na função zeta, Riemann estudou o que aconteceria quando s assumia valores complexos. Os números complexos contêm os números reais e, portanto, contêm os naturais. Só que os números complexos possuem uma estrutura muito mais rica, com uma forte interpretação geométrica como pontos em um plano. Os naturais são alguns desses pontos, sobre a reta real. Então a estrutura mais robusta dos complexos poderia ajudar em novas descobertas a respeito dos números naturais. Além disso, a teoria de funções complexas também traz várias vantagens em relação às funções reais. Isso foi muito bem aproveitado pelo Riemann. Apesar da expressão algébrica para a função zeta só fazer sentido para números complexos com parte real maior do que 1, Riemann provou que era possível estender a definição da função zeta para todo o plano complexo, exceto no ponto s igual a 1. Esse processo se chama de continuação analítica, e por trás dele está uma propriedade notável das funções complexas diferenciáveis. Se você conhece a função em um pedaço de uma reta, como era o caso da função zeta com valores reais, então existe uma única maneira de estender essa função dentro de uma região maior do plano complexo. Veja bem, isso não quer dizer que a expressão algébrica da função zeta para números complexos com parte real menor ou igual a 1 é a expressão original, muito pelo contrário. A expressão será bem diferente e vem de uma ideia notável do próprio Riemann. Aqui vale a pena a gente fazer um parêntese,
porque você talvez já tenha visto em algum lugar que a soma de todos os inteiros positivos, 1 mais 2 mais 3 mais 4, etc., daria menos 1 sobre 12. Obviamente que isso não está certo. O que é certo é que zeta de menos 1 vale menos 1 sobre 12. Só que zeta de menos 1 só está definido graças à extensão analítica da função zeta. E realmente, se você colocar menos 1 na expressão original, ela representará a soma dos inteiros positivos. Só que na extensão analítica, a expressão algébrica para s igual a menos 1 não será igual a simplesmente colocar s igual a menos 1 na expressão original. Então essa história de que a soma dos inteiros dá menos 1 sobre 12 é só uma bobeira, baseada no erro de achar que a expressão de zeta em menos 1 será igual à expressão original. Esse é o fim do parêntese. A extensão analítica da função zeta é bem técnica, passa pela prova de uma relação satisfeita por ela conhecida como equação funcional, que envolve outra função famosa em teoria dos números, a função gama, que generaliza o fatorial de um número inteiro para valores complexos. Como eu disse, é bem técnico, está além do escopo desse vídeo entrar em maiores detalhes quanto a isso. Mas o importante para a gente aqui é que, além de estender a função zeta para todo o plano complexo, a equação funcional traz outras 3 grandes descobertas. Primeiro, ela prova que a função zeta se anula nos inteiros pares negativos, ou seja, eles são os zeros da função, conhecidos como zeros triviais. Segundo, ela prova que todos os demais zeros se situam na chamada faixa crítica, que corresponde aos números complexos com parte real entre 0 e 1. São chamados zeros não triviais. Terceiro, existe uma simetria entre os valores na faixa crítica em torno da reta com parte real igual a 1/2. A preocupação de Riemann com os zeros da função zeta tinha como pano de fundo dar um norte para a prova da então conjectura de Gauss, que dizia que a densidade dos números primos se comportava assintoticamente como 1 sobre log de x. Na época que Riemann publicou seu artigo, já eram quase 70 anos dessa conjectura. O próprio Riemann, porém, não conseguiu obter a prova. Seriam necessárias mais 3 décadas para isso. Usando as ideias de Riemann, em 1896, e portanto mais de 100 anos depois da conjectura de Gauss, o comportamento assintótico da densidade dos primos foi enfim provado, e de maneira independente, por Hadamard e Lavalier-Poussin. O resultado é hoje conhecido como Teorema dos números primos. Uma parte crucial da prova era mostrar justamente que a função zeta não possuía zeros com parte real igual a 1. Hoje em dia sabemos que vale a recíproca. Assumindo o teorema dos números primos, então pode-se provar que a função zeta não tem zeros na reta com parte real igual a 1. Ou seja, o comportamento assintótico da distribuição dos primos é intimamente ligado ao comportamento dos zeros da função zeta. Mas a conexão não para por aí. O teorema dos números primos retirou as linhas de parte real 0 e 1 da faixa crítica. Em seu artigo, Riemann havia feito uma conjectura forte a respeito dos zeros não triviais. Ele acreditava que todos esses zeros estariam exatamente no centro da faixa, a linha crítica de parte real igual a 1/2. E essa é a famosa hipótese de Riemann. Ela diz que todos os zeros não triviais da função zeta estão localizados sobre a linha crítica. Não tem escapatória. Assim como até hoje, ela não tem solução, mais de 160 anos depois. A hipótese de Riemann é uma pergunta de sim ou não. Ou todos os zeros têm parte real 1/2, ou então existe algum zero na faixa crítica que foge a essa regra. Caso a hipótese de Riemann seja verdadeira, isso traz mais um impacto sobre a distribuição dos números primos, que tem a ver com a acurácia de uma certa aproximação para quantidades de primos menor que x, a função π de x. A falsidade da hipótese de Riemann poderia ser demonstrada apenas exibindo um zero não trivial fora da linha crítica. No entanto, até hoje, com auxílio de computadores, foram encontrados mais de 12 trilhões de zeros não triviais, e todos eles estavam sobre a linha crítica, ou seja, de acordo com a hipótese de Riemann. Outra evidência é uma prova de Hardy, de 1914, que mostrou que existem infinitos zeros com parte real igual a 1/2. Apesar disso e das evidências computacionais, a questão permanece em aberto. Quando o assunto é a hipótese de Riemann, muito se comenta a respeito da quebra da criptografia, inclusive da própria segurança da internet. Isso porque um dos métodos mais usados é o RSA, que essencialmente depende da dificuldade da fatoração de números grandes para funcionar. O RSA é um sistema de 2 chaves, uma pública, usada para codificar, e uma privada, usada para decodificar. Isso significa que, para mandar uma mensagem para alguém, o sistema procura qual a chave pública do destinatário e faz a codificação da mensagem. Todos têm acesso a essa chave. Porém, para decodificar a mensagem, somente o destinatário pode fazer,
pois o processo é feito utilizando a sua chave privada, que só é conhecida por ele. Uma forma simplificada de entender o RSA, que não corresponde exatamente à realidade, mas é útil para pegar a ideia, é o seguinte. Podemos imaginar que a chave privada corresponde a dois números primos com um grande número de dígitos, digamos mais de 100. A chave pública seria o produto desses números. A segurança do sistema depende do fato de que não existe um método rápido para fatorar números grandes. Isso significa que é praticamente impossível recuperar a chave de decodificação, ou seja, os dois primos, a partir da chave pública de codificação, que é o seu produto, de conhecimento de todos. Fatorar números grandes é um processo que poderia levar anos para rodar em um computador de ponta. Porém, o maior conhecimento dos números primos poderia permitir a criação de técnicas de fatoração mais sofisticadas, que poderiam reduzir drasticamente esse tempo e comprometer a segurança do RSA. Então a resposta da hipótese de Riemann poderia acabar de vez com a segurança da internet? O problema não é a resposta em si, não é simplesmente saber se existe ou não um zero da função zeta fora da linha crítica. Tanto que existem muitos resultados matemáticos chamados de resultados condicionais, que partem da premissa de que a hipótese de Riemann é correta e tiram diversas conclusões a partir daí. Inclusive, há algoritmos de fatoração que funcionam com essa premissa, e até hoje eles não fizeram nenhum milagre na fatoração de números grandes. O maior risco não é saber a resposta por si só, mas sim saber a prova dela. Como esse problema já existe há mais de 160 anos, é muito provável que a sua solução dependa de novas ideias a respeito do padrão dos números primos, que ainda não conhecemos. E são essas ideias que poderiam sim levar a melhores métodos de fatoração, que poderiam pôr em risco sistemas como o RSA. Se isso vai mesmo acontecer ou não temos como saber. Por enquanto, estamos relativamente seguros. Entre os papéis de Riemann consta uma observação atormentadora, encontrada por Hadamard, um dos matemáticos que provou o teorema dos números primos. Essa observação se refere ao artigo clássico onde está a hipótese de Riemann e diz, abre aspas, essas propriedades de zeta de S são deduzidas a partir de uma expressão da mesma. Entretanto, eu não consegui simplificá-la o suficiente para publicá-la. Ninguém sabe o que expressão seria essa, e quem conhece a história do último teorema de Fermat dificilmente não terá uma sensação de déjà vu. Será que as coincidências vão além e isso também significa que a hipótese de Riemann levará 300 anos para ser provada, como foi com o teorema de Fermat? Isso sem dúvida só aumenta o seu fascínio e a sua fama. É um problema de ponta, extremamente difícil, mas que possui uma conexão profunda com o ingrediente mais básico da matemática, os números primos. Muito obrigado aos membros do canal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.